Amados, vamos dar início ao nosso sétimo dia de campanha? Sétimo dia de campanha? Isso mesmo, julho. Alegria. Vocês sabem que eu sou um cara muito emburrado, né? Eu sou pouco alegre, mas glória a Deus. Amados, aproveitar que você está com a sua Bíblia na mão, convidar os irmãos a ficar de pé e tá lendo um salmo que eu gosto e eu fiquei pensando nele e ele me trouxe uma mensagem um pouco sobre a alegria e a importância da alegria. Salmo 137. É um salmo de saudade, só que ele remete para mim à alegria. Amém? Salmo 137. Quem for achando vai dizendo glória a Deus. Glória a Deus. Quem ainda não achou, diga aleluia. Ó, todos acharam. Salmo 137. Estou na versão Ara. Amém, irmão? Está na Ara. Ara. Diz assim, amados. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e aos nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoa-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveremos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti se esquecer, ó Jerusalém, que se requece a minha mão direita. Apegue-se-me a língua no paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar? Amados, quando lembrando do tema, e aí eu sentei hoje em casa, né, pensei nesse salmo. Eu falei, não era o que ia ser, mas vai ser agora. E lembrando desse salmo é algo que me chama a atenção, porque o salmista, ele traz um objetivo. Eles agora estavam um cativo, estavam na Babilônia, Rafa. E as pessoas estavam zombando dele, falou assim, cante-nos uma canção alegre de Sião. E aí ele começa a perguntar, como eu irei cantar? Como eu posso entoar alegria? Como eu posso expressar minha alegria se eu não estou em Jerusalém? E Jerusalém é a promessa do Senhor. Ela é a aliança com o seu povo. Para o israelita, para o judeu, ela é o lugar onde Deus se fazia presente. Então ele estava num momento em terra estranha, ele estava num momento da terra da perversidade. E na terra da perversidade, na terra do pecado, na terra do seu cativeiro, ele se pergunta, não existe alegria. Aí ele reconhece, o único lugar onde eu posso me alegrar é na presença do meu Senhor. Não existe alegria se não tiver o Senhor. Não existe alegria no mundo, na terra do pecado. Não existe esperança, não existe do que cantar, não existe motivo de realmente se alegrar se eu estiver fora da presença do Senhor. A alegria verdadeira, aonde eu posso sorrir e realmente me alegrar, Isa, é na presença do meu Senhor. É na casa do Senhor. Eles glorificavam e exaltavam em Jerusalém. Nós hoje temos a presença viva do Espírito Santo. E ela está dentro de nós, então podemos nos alegrar aonde chegarmos, Rafa. Podemos, sim, amor, estar contente aonde estivermos, porque a presença do nosso Senhor é constante em nós. Amém? Vamos tacar a oportunidade do Ministério de Louvor, por favor, poder se chegar. Vamos glorificar, exaltar e nos alegrar na presença do Senhor, porque Ele é digno do nosso melhor aleluia, da nossa salva de palma. A igreja poder ficar de pé e fazer uma oração comigo. Amém? Pai amado, Senhor Deus querido, estamos iniciando, Senhor Pai, mais um dia da campanha, o 7º dia, Senhor Pai, do tema alegria, Senhor Pai. E reconhecemos, Senhor Pai, hoje que não existe alegria plena e genuína, Senhor Pai, se não for na Tua presença. Faz, Senhor, que Teu Santo Espírito venha novamente, Senhor Pai, abalar o nosso coração e possamos ter a convicção, Senhor Pai, da alegria que vem de Ti, Senhor Pai. Poder saber, Senhor Pai, que aqui na Tua casa, Senhor Pai, somos mais do que felizes, Senhor Pai. Que o Senhor nome seja glorificado, seja entoado, Senhor Pai, louvores de gratidão ao Teu santo nome. Que a Tua igreja, Senhor Pai, agradeça, Senhor Pai, com um belo sorriso aquilo que o Senhor tem feito para nós, Senhor Pai. Glorificamos e exaltamos o Teu santo nome. Que os louvores e a salva de palmas seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.
a Deus, aplauda mais forte. Estão alegres, você, aleluia, está sempre na presença de Deus. Aplaudem, agradeçam, glorifiquem, exaltem ao nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, vamos declarar mais uma vez o clamor pela unção de Deus, pela alegria. Vamos clamar, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, amém? Glória a Deus, eu te busco, aleluia. Gênesis, capítulo 15. Vamos falar um pouco sobre o dízimo e oferta. Gênesis, capítulo 15, verso 1. Amém? Diz assim: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão,
numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Amados, o versículo fala assim: depois destes acontecimentos, algo aconteceu antes. Abrão acabou de enfrentar alguns reis, vencer sobre eles. Ele deu o seu espólio, ele deu o dízimo a Melquisedeque. E o Senhor sempre vem aparecendo a Abrão desde o capítulo 12. E sempre ele aparece sempre após um desfechar de algo. Deus chama Abraão da sua parentela, ele fala: vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando ele chega lá em Moré, Deus aparece novamente para ele e fala: ó, isso aqui tudo vou te dar. Aí quando Ló vai embora, Deus aparece para ele e promete um filho. E aí quando ele luta contra reis, Deus aparece para ele. E quando ele completa 99 anos, ele pensa que já está muito velho, Deus novamente aparece para ele. É sempre depois de um desdobrar, Deus aparece para ele. E nesse ponto, após ele vencer, lutar e dar tudo aquele espólio, todo aquele dinheiro, tudo aquilo que ele ganhou, Deus aparece para ele e fala assim: Abraão, não tema. Eu sou na sua vida duas coisas: escudo e galardão. Abraão, não tema, porque na sua vida eu te protejo e te sustento. É o que Deus está falando: Abraão, eu te protejo, eu te sustento. Ele entregou aquilo que era o dízimo, talvez uma grande quantia, não, porque venceu 5 reis, ele levou dinheiro de 5 reinos, mas ele aparece para Abraão e fala: Abraão, eu sou sua proteção e eu sou o seu galardão. Nossa riqueza, Rafa, a nossa riqueza é o Senhor. A nossa proteção é o Senhor. Às vezes a gente trabalha, compra muitas coisas, um portão maior, mais acesso de segurança e acha que está muito protegido. Mas a Bíblia fala, né, meu pastor, que se o sentinela, se o vigia não guardar, se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia o sentinela. Já estava invertendo os versículos. Glória a Deus. Então, a nossa proteção é o Senhor. Aí a gente acha que tendo um patrimônio maior, ter mais recursos ou uma estabilidade maior, seremos muito mais sucedidos, seremos felizes. Você quer tirar o quê? Amém, glória a Deus, eu não paro. E então o Senhor, Ele é essa proteção. O Senhor é o nosso galardão. Então o Senhor nos convida a fazer como Abraão, entregar a oferta aos pés do Senhor, aos pés daquele que prefigurava Cristo, Melquisedeque. E o Senhor vai sim dizer: eu sou o seu galardão e eu sou a sua proteção. Amém? Aquele que estiver com a oferta, aquele que tiver o dízimo e quiser entregar na casa do Senhor, se seu coração estiver voluntário, levante ele, vamos orar. Pai amado, Senhor Deus querido, estamos aqui, Senhor Pai, porque confiamos na tua proteção, confiamos, Senhor Pai, na riqueza que provém de ti, Senhor. Entregamos, Senhor Pai, nas tuas mãos, Senhor Pai, aquilo que o Senhor nos deu. Devolvemos a ti, Senhor, apenas 10%, apenas uma oferta, Senhor Pai, semelhante àquilo que ganhamos. Pai, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado, Senhor. Venha, Senhor Pai, se alegrar, Senhor Pai, conosco naquilo que fazemos, que possamos nos alegrar, Senhor Pai, com o coração voltado para ofertar na tua casa com alegria e gratidão. Te glorificamos e te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como diz o tema, possamos estar no todavia me alegrarei. Amém. Ainda que nos falte tudo, ainda que nos falte todos, Deus não falta quando você confia, quando você está no todavia me alegrarei. Aleluia. Glória a Deus. Amém.
Deus, amados, não precisa se sentar. Nós iremos fazer oração pelos enfermos, para aqueles que perderam. Eu gostaria de estar convidando nosso irmão Edson, que está olhando para baixo ali, desviando o olhar, a fazer oração pelos enfermos e pelos aqueles que perderam. Paz, igreja. Vamos orar pela família do Rafael, a criança, né? Que faleceu no Rio Tietê, foi encontrada hoje. Elizabeth, pela saúde. Valdir, pela saúde. Amém? Pai, esses nomes citados aqui, Senhor, que o Senhor possa estar olhando pela vida de cada um deles, da família dessa criança, Pai, que foi levada, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Que o Senhor continue abençoando, Pai, o lar deles, guardando e os fortalecendo a cada dia mais, Pai. E olhar para mim, Pai, pela saúde, Elizabeth, pela saúde do Valdir, pela saúde da tua igreja, Pai. Que nós possamos, Pai, a cada dia mais estar firmes, através da tua palavra, fisicamente, Pai, psicologicamente, mas que a tua graça, Pai, a tua alegria possa estar conosco, Pai, em todo o tempo. Assim nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos estar orando pelo nosso pastor. Gostaria de chamar o irmão Rubens para fazer essa oração pela vida do nosso pastor. Pai, Senhor, irmãos, vocês estendem suas mãos para cá. Deus da glória, Pai, agora que está o seu vaso, Deus, usa nesta hora, nesta noite, Pai, que seja assim os lábios dele, mas uma palavra diretamente do céu para nós, para a igreja, Pai, pois precisamos sim, Pai, de Ti. Agradecemos sim pela vida dele, Pai, abençoa e que seja assim, Pai, para nosso crescimento, esta palavra abençoada nesta hora, Pai. Abençoa nosso vaso em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Graças e glórias, aleluia. Glória a Deus, amém. Mais uma vez, saúde a igreja na paz do Senhor. Amém. Aproveitando que estou em pé, aí abra a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Nós acabamos de cantar aqui, né? Abacuque. Abacuque também canta, irmãos. Canta declarando essa alegria, né? Abacuque é um dos livros mais fácil de achar na Bíblia, né? Quem for achando vai dando glória a Deus. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 em diante. Profeta Abacuque, um profeta menor. É a palavra de Deus. 7º dia da campanha, como nosso irmão Misael disse. E a gente está clamando por unção de Deus, né? Poder de Deus, capacidade que Deus dá também para nós administrarmos os talentos, os dons. Mas a unção é essa, né? Que despedaça o jugo. E hoje o clamor pela alegria. Quem achou da glória a Deus aí? Abacuque, capítulo 3, no versículo 17 em diante, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amém. Pode tomar o seu lugar dando glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a gente sabe que na campanha nós não estamos trazendo, né, um sermão doutrinário para a igreja, com exceção de domingo, né, que tivemos aqui sobre a unidade, um pouco mais, mas
É uma palavra, cada tema se une um no outro, e depois os irmãos que pregam aí, né, os pregadores, podem pegar aí a revista do Clamor, a gente pode depois lembra aí de mandar no grupo da igreja, o PDF, e aí os pregadores montam o sermão, né, todo com os 12 temas, né, aí sim uma pregação, mas uma curta hoje, como nos outros dias, e hoje fala de algo, né, tão maravilhoso, que é lembrado lá também por Paulo, né, em Gálatas, como fruto do Espírito, e ele vai dizer lá em Gálatas, né, ele diz que o fruto do Espírito é alegria. Olha aí, a alegria aparece lá. A alegria aparece como uma parte, né, do fruto, assim como o amor, assim como a fidelidade, a fé, né, a longanimidade, e por aí vai. E o Abacuque aqui, ele vai trazer esse clamor nosso de hoje, alegria. E aí você já vê, olha para o irmão e vê se ele está com um sorriso no rosto, ou se ele está com aquela cara de... mais ou menos, né? Alegria, sorriso de orelha a orelha. E a pergunta para nós, né, que o Espírito Santo já faz para nós aqui é: você está alegre ou você é alegre? São duas coisas diferentes. Um estar e um ser. Não é assim? Você está alegre, e aí a gente vai olhar que o mundo, né, aqueles que ainda não se converteram, os ímpios também, eles muitas vezes ficam alegres por coisas, conquistas, por algumas coisas que eles, né, obtêm e ficam, estão, mas não são na verdade. Ser é diferente de estar. Então, você que é um crente em Jesus Cristo, você não pode apenas estar alegre, você tem que ser alegre. Né? Então, o nosso clamor de hoje é por essa alegria. Alegria de a capacidade de estar alegre, como o Abacuque faz esse canto aqui. O Abacuque está fazendo um louvor, é uma oração. Né? Se você voltar no capítulo 3, verso 1, você vai ver aí, algumas Bíblias têm até título, né? Ó, oração de Abacuque em forma de canto, versículo 1. Né? Forma de canto, forma de louvor. E aí ele fala que tem ouvido, né, a fama de Deus, ele tem ouvido, né, os testemunhos de Deus, ele tem ouvido aquilo que Deus está fazendo, e aí ele se alarma. E aí ele pede aquele versículo que se tornou, né, de aniversário de Ufebrac, de aniversário da igreja, né, e a gente precisa disso. Ele vai dizer aqui: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Né? Por que não no final? Por que não no início? Né? Porque é um meio. Né, um meio que você muitas vezes chega e aí você para de orar, para de buscar, você para de muitas vezes, né, pedir perdão e perdoar. Então o meio, ele quer avivar a sua vida no meio. Né? E aí o Senhor fala isso com a igreja: aviva, Senhor, a sua igreja no meio dos anos. Jesus está voltando, amém? E aí a gente precisa, para chegarmos na glória, a gente tem que estar avivado. Avivamento, ele vai falar aqui, mas ele está cantando, ó, ele está fazendo um louvor, ele está compondo, né, no meio da luta, no meio da dificuldade. E a pergunta, né, como o Espírito Santo faz para nós: você está ou você é? Pergunta para o seu irmão: você está ou você é alegre? Estar não quer dizer que é, porque talvez você esteja alegre por uma situação que aconteceu com você esses dias, ou não está triste. Nós acabamos de declarar aqui a palavra, que a tristeza dura uma noite inteira. E essa noite, muitas vezes, pode durar até anos. Né? Como a gente falou aí de uns dias aí de José, 13 anos. Como falamos da mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Mas a alegria vem ao amanhecer, naquele que é resiliente. Como nós falamos ontem, a resiliência, estar aonde o Senhor, né, nos colocou para estar mais com essa força de Deus. E hoje, né, ligado no tema de ontem, essa capacidade de estar alegre, mas não estar apenas por estar, mas o primeiro, ser alegre. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, né? Então, estar não quer dizer que é.
quem é a essência, é de dentro para fora. Amém? Olha aí você já lembrou do quê? Do brado. Mantendo a minha... Não gravou o brado ainda, né? Porque ficou muito baixo. Né? Mantendo a minha essência. Amém? É para gravar. A gente vai começar a não colocar mais no telão. Você vai ter que gravar isso aí e viver isso. Manter a sua essência. Qual que é a essência? É o ser. É o ser que vai fazer a diferença. Porque olha o que ele diz aqui no finalzinho, né? Ele diz... O vento já levou tudo aqui. Versículo 18. Eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Olha aí. A diferença grande também. Você está salvo ou você é salvo? Ser salvo é diferente de estar, né? Eu estou alegre. Então você precisa ser alegre, você precisa estar nessa essência de dentro, né? O estar depende de coisas que acontecem ou não, a pessoa fica triste porque não aconteceu. O ser alegre é a essência, mesmo em tribulação, mesmo em lutas, mesmo sendo humilhado, sendo desprezado, sendo maltratado, mas você é um resiliente que está, não apenas está, mas está andando, você está caminhando numa estrada que é boa e iluminada com sabedoria, né? E você mantém a sua essência, zela pela salvação, que é individual, e mantém a sua essência. Então, manter a minha essência. Nós em 2026 e para a nossa vida precisamos manter essa essência, não de estar, mas a essência fala de ser alguém alegre. Ser alegre. O que você está sendo, né? E isso a essência vai vir para fora, porque Jesus fala nos evangelhos que a boca fala do que o coração está cheio. Né? Tem um corinho das crianças também, mas a palavra primeiro. A boca fala aquilo que o coração está cheio. É essência. A boca fala do que o coração está cheio. Essência. Qual é a sua essência? É de um ser alegre ou de apenas, não, eu não tenho essência, eu estou ou não estou. Não, é isso que Abacuque está falando aqui, né? Ele está falando da essência dele. E aí, depois que você define se você está ou se você é, depois que eu defino o que eu sou, eu entendo que o profeta coloca aqui no versículo 17, lê de novo aí a sua Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, na outra tradução, né? Ainda que a colheita da oliveira decepcione, nessa aqui, né? Os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam, e nos currais não haja vaca, não haja gado. Abacuque está falando aqui de escassez total, irmãos. Abacuque está falando de escassez em todas as áreas. E aí você, né, talvez se lembre do seu trabalho, do dinheiro, né, das pessoas que estão ao seu redor. Abacuque está falando de uma escassez na sua totalidade, né? E independente de escassez ou não, você precisa continuar sendo alegre. Era para dar glória a Deus mesmo. Porque o ser é diferente, né? E a gente precisa levar isso para a nossa vida. Maior do que tudo, ele coloca aí, maior do que tudo na minha e na sua vida, salvação. Maior do que tudo, a salvação eterna, né? Então, e aí a gente lembra do que o apóstolo Paulo coloca lá em Romanos 8, que a gente falou no início da campanha, mas não apenas das bênçãos lá, de todas as coisas que operam. O apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele diz, né, quem tentará acusação? Vamos ler lá, abra a sua Bíblia, segura Abacuque aí que a gente vai orar nele, vai. Eu estou quase pregando. Fala para o seu irmão, o pastor está quase pregando. E os irmãos querem que vai até 10 horas, mas a gente vai deixar o Espírito Santo falar aqui. Romanos 8, versículo
31. Que diremos, então, à vista dessas coisas? Olha aí, ó. Que coisas são essas? O apóstolo Paulo estava falando, né, dos sofrimentos presente, estava falando da escassez, estava falando das lutas, e ele estava falando da glória futura também, ele estava falando da intercessão do Espírito, ele estava falando das coisas que vêm, que nós vimos no primeiro dia da campanha, que alguns irmãos já passaram e vão passar ainda mais, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né, que são chamados segundo o propósito. E aí chega no versículo 31, ele diz, o que nós vamos dizer? O que a gente vai dizer à vista dessas coisas? É uma pergunta, aí ele responde, ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha aí. Se Deus é por você, quem será contra você? E aí você precisa definir se você está alegre ou se você é alegre. Leve para a sua vida, eu preciso ser uma pessoa alegre. Eu preciso ser uma pessoa alegre no tocante a tão grande, a eterna na minha vida, salvação. Olha aí, ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou, versículo 32, o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Agora, olha aí, ó. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Olha aí, ó, você é ou você está? Se você está, a tribulação, ela vai te matar. E a gente acabou de cantar, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Você cantou isso. Então essa luta, essa dificuldade, esse desprezo, essa humilhação não é nada. Não é nada quando você tem o maior, o Deus Todo-Poderoso, como seu melhor amigo. Você está num julgamento, irmãos. Aqui é um julgamento. O apóstolo Paulo, ele fala de um julgamento, aonde você veio para ser julgado, só que quando você chega lá e olha para frente, o juiz é Deus, é o seu amigo. E aí você está no julgamento, você olha para o lado, o advogado de defesa também é seu amigo, é Jesus Cristo de Nazaré que morreu na cruz. Então você é ou você está alegre? Quando você é, você diz, olha, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem justifica. Quem os condenará? Você olha para o lado, o advogado de defesa é seu amigo que morreu na cruz, cravos nas mãos, as marcas nas mãos, nos pés, daquele que ele fez lá, e ele diz, olha, Cristo Jesus, quem morreu, mas ele também ressuscitou, olha aí, ó, melhor, quem ressuscitou, o qual está, e ele não está em qualquer lugar, ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Intercede por nós, Jesus, olha aí, então, você está ou você é uma pessoa alegre? Que você saia daqui nesta noite, depois do clamor, você sai dizendo, eu não estou, eu sou alegre. Em luta, dificuldade, tribulação, né? E ele continua dizendo, ó, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou bem certo. Olha aí, ó, apóstolo Paulo, por quê? Porque ele fala isso? Porque ele não está. Ele é uma pessoa alegre, né? Ele não está apenas salvo, ele é salvo, e ele tem essa certeza com ele, e ele diz, olha, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, se você está firmado em algo inabalável, você não está apenas alegre, você é uma pessoa alegre.
se você está firmado em algo inabalável. O que é algo inabalável? A nossa salvação. A nossa tão grande salvação. Ninguém pode tirar o seu nome de lá do livro da vida. O seu nome está escrito lá quando você, reconheceu a necessidade de ser um salvo. Quando o Espírito de revelação iluminou você e você disse: olha como eu sou pecador, Jesus morreu por mim, eu preciso de salvação. E aí você o aceitou como único Senhor e Salvador da sua vida, o seu nome no livro da vida. Ninguém pode tirar de lá. Ninguém pode tocar no seu nome lá. Satanás tenta procurar, mas você está escondido em Deus, debaixo das asas, lá do Salmo 91, não, mas do Todo-Poderoso, lá que está, lá escrito, Ele, o Deus Altíssimo, aquele que habita no esconderijo, não é aquele que visita, não é aquele que vem, não é aquele que está, é aquele que é alegre, aquele que é salvo. Ele habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aí ele diz, Senhor é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, te confiarei. Aí lá, mais à frente diz, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Mas quem é esse? Este que é na essência, de dentro para fora, escondido em Deus. Você está escondido em Deus. Fala para o seu irmão, você quando é uma pessoa alegre, está escondido em Deus. Então, quem tem o Espírito Santo, ele é alegre. Ele não é levado pelas circunstâncias. As circunstâncias, como nós louvamos aqui, elas não nos levam quando nós somos alegres. Quando nós temos essa certeza da nossa salvação, que o Satanás não pode tocar, que nenhum humano, ninguém pode tocar, mas nós precisamos ser alegres. Precisamos ter certeza disso. Ter o Espírito Santo, esse poder, o próprio Deus em nós, mas esta unção que nós estamos clamando também de alegria. Então você é feliz ou você está feliz? Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta durante esse ano? Aí ele diz, ainda que a figueira, ainda que venha lutas, ainda que venha dificuldade, ainda que falte dinheiro, ainda que falte isso, falte pessoas, ainda que falte, tudo. Tem gente que já ainda está no ainda que, mas tem alguns que já estão no todavia me alegrarei. Tem uns que estão no ainda que, e tem que lutar, tem que batalhar, tem que ser resiliente, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja nada, ainda que falte tudo, falte pessoas, mas tem alguns que já estão no todavia me alegrarei. Quando você declara todavia me alegrarei, não depende de coisas, não depende de pessoas, não depende de situações, não depende de circunstâncias. Você está caminhando na estrada que Ele preparou para você e é boa, é iluminada, mas precisa andar com sabedoria. Precisa, manter a tua essência, precisa zelar pela sua salvação. A salvação tão grande, tem que lutar, tem que desenvolver. Uma vez salvo, sempre salvo. Não, eu preciso desenvolver, eu preciso com temor e tremor manter a minha salvação. Você precisa, nós precisamos. Todavia me alegrarei. E aí você vai entrar, Você vai entrar, você vai dizer se você é ou se você está. Então precisa ver dentro o que você está agora decidindo. Quando nós valorizamos a nossa salvação, nós começamos a ver, olha, quão grande amor, como Paulo diz aqui, não há condenação para os eleitos de Deus, se é Deus quem justifica, como diz aí em Romanos. E Jesus, Ele morreu para que eu e você sejamos salvos, para que nós não ficamos curtindo essa salvação, para nós vamos levar, é a nossa missão, mas Jesus morreu. Então, aí a gente cantou, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Essa luta não é para te matar. Fala para o seu irmão, essa luta não é para te matar. Fala para ele, esse desespero não é para te tomar. Fala para ele, quando você é alegre, todavia me alegrarei,
Então, você tem um Deus que a sua alegria é Ele, é o Senhor, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, para esse ano de 2026 e para a nossa vida, nós precisamos declarar o que Abacuque declarou aqui: todavia me alegrarei. Tem situações vindo, alguém vai dizer para olha, irmão, tem um negócio aí que vai te decepcionar, vai te deixar para baixo, aí você vai dizer, olha, não, todavia me alegrarei. Olha, tem uma situação aí no trabalho que não é legal, né? Vão te chamar e tal. Todavia me alegrarei. Olha, tem um negócio aí, né? Na família, no ministério, você vai dizer, olha, todavia me alegrarei. É isso, né? Nós vamos clamar, vamos bradar, nós vamos continuar orando pelo amigo de oração, mas, né, o Senhor, Ele tem as respostas, Ele tem um modo dele agir, e a gente vai declarar, todavia me alegrarei. É só lembrar de Jó. É só lembrar de Jó, um homem íntegro, né, fiel, se desviava do mal, né? E o inimigo, irmãos, arrancou tudo de Jó, mas não arrancou a alegria, porque ele era alegre. Jó não estava alegre, ele era alegre. Olha aí, coloca para nós rapidinho, a gente já vai clamar. Jó 1:21. Coloca aí para nós, não precisa abrir, se quiser anotar, quem está anotando, né? Então o inimigo, ele vai arrancando tudo de Jó, vai arrancando. Deus permite, né? E aí ele só não toca na alma dele, é meu ungido, ele é meu, né? E aí ele vai, né, perde os bens, perde tudo, perde família, morre todo mundo, e o Satanás, ele se aproxima, né? E aí, olha o que Jó fala aí, ó, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É como se tivesse um todavia ali, ó. Todavia, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é dono de tudo, irmãos. Ele é dono, Jó reconhece isso, né? Todavia, louvado seja o nome do Senhor. É isso que você vai dizer para esse ano, para a sua vida, né? Aonde você passar, porque você não está. Você precisa ser uma pessoa alegre, né? Então, quantos podem dizer hoje, todavia me alegrarei? Quantos podem dizer hoje, né? Todavia me alegrarei, porque eu tenho certeza da minha salvação. Quantos podem dizer hoje? Quantos podem dizer hoje, todavia me alegrarei, porque o meu nome está escrito no livro da vida? Né? Nós falamos, Jesus está voltando, sim, mas você precisa estar alegre, pelo teu nome está escrito lá. Né? Jesus também fala disso, né? Várias vezes. Então, toda vez que uma tribulação vir, você vai dizer, eu não estou, eu sou alegre, todavia me alegrarei. É isso. Deixa o Espírito Santo te lembrar, em fevereiro, março, abril, em julho, como nós estamos clamando, né? Toda vez que uma luta vir, todavia me alegrarei. Grave isso na sua vida, né? Vamos ver se os irmãos pegaram. Aonde estão os que estão alegres? Não pegou. Não pegou a pregação. No culto, irmãos, deixa o Espírito Santo trabalhar em vocês. Vocês não podem sair daqui e esquecer isso. Vou perguntar de novo. Aonde estão aqueles que apenas, agora eu até desenhei, né? Apenas estão alegres. Tem gente ainda que não pegou, mas agora vou perguntar mais uma vez, ninguém responde mais nada. Nada, nem glória a Deus, aleluia. Silêncio, porque você não pode estar, você precisa ser. Vamos lá. Aonde estão aqueles que apenas estão alegres? Silêncio no céu, na igreja. Agora é para bradar. Aonde estão aqueles que são alegres? Glória a Deus! Aí pegou. Precisamos orar para que o Espírito Santo tire os comichões dos nossos ouvidos e repreender esse espírito maligno que tenta roubar a palavra. Você vai sair daqui e você vai lembrar dessa palavra. Eu não estou apenas alegre, eu sou uma pessoa alegre, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Está enfrentando lutas, mas dentro de você tem a sua essência, né? Está enfrentando dificuldade, dentro de você tem algo maior. É o todavia me alegrarei no Deus da minha salvação.
Então, que você lembre disso, que você coloque isso no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Eu estou enfrentando luta, dificuldades, mas todavia me alegrarei, porque dentro de mim tem a minha tão grande salvação, a nossa tão grande salvação, porque ninguém pode me condenar, ninguém pode, porque Jesus já morreu, já ressuscitou e está no meio de nós, falando com a voz ativa. Precisamos ser alegres, todavia me alegrarei. Se coloque em pé, vamos clamar. Vamos bradar, dá a mão para o seu irmão aí. Comece a clamar por essa alegria na sua vida, comece a clamar por essa capacidade. Nós precisamos nos esforçar, a unção de Deus está aqui, amém? A unção de Deus requer esforço. Aleluia. Daqui a pouco a gente vai cantar esse coro. Todavia me alegrarei, com os irmãos do louvor, mas clame, 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 comece a clamar. Você sabe como fazer, comece a dar glória a Deus, comece a gritar aleluia, comece a dizer que Ele é bom, comece a dizer aleluia, que você, aleluia, tem certeza agora que o todavia está dentro de você. Vamos lá, Pai, em nome de Jesus. Senhor, é o 7º dia da campanha, nós vamos consagrar mais um mês, mas agora, Senhor, é alegria, não alegria circunstancial, não apenas o estado emocional, mas a sua essência, aquele que está mantendo a sua essência, aquele que está mantendo a paz, está zelando pela sua salvação, mantendo a sua essência agora. Gravou, Senhor, que agora não apenas está, oh Deus, mas é uma pessoa alegre, mas sim, ó Deus, aleluia, aqueles que estão clamando. Ajuda esse irmão, Pai, que está, Senhor, Deus, aleluia, com o seu foco focado, aleluia, declarando: se Deus é por nós, Ele será contra nós, aleluia. Oh Deus, o que diremos à vista dessas coisas, o que estamos sendo, o que nós vamos ser daqui para frente, ó Pai, possamos declarar como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que possamos declarar como forma de canto e louvor: aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, a minha vida, aviva, Senhor, a vida da igreja no meio dos anos, ó Pai, no meio dos anos quase conhecidos na tua ira. Lembra da tua misericórdia, a misericórdia do Senhor tem louvado nesta manhã, oh Deus, aleluia. Oh Pai, que essa parte do fruto, Senhor, a alegria, deve estar, Senhor, com essência dentro de nós, não apenas estando, mas sendo uma pessoa alegre, sendo alguém, Pai, que vai clamar a Deus, aleluia, declarando, aleluia. Oh Deus, o Senhor nos está entregando, junto com o Senhor Jesus, que nos entregou com o Espírito Santo, essa palavra, com todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aqui estão os eleitos de Deus, é Deus que nos justifica. Quem nos condenará? Se é Cristo Jesus que morreu, que ressuscitou dos mortos, aleluia. Nada pode nos separar desse amor, nada pode. O Senhor é nosso amigo fiel, não há maior, não há melhor, não há igual a ti, Senhor. Oh Deus, possamos desenvolver com temor e tremor a nossa tão grande salvação, aleluia. Glória, 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 glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Levanta a mão do seu irmão aí, vamos lá, aleluia. A estrada que Deus preparou é boa e iluminada, vou andar por ela com sabedoria, zelando pela minha salvação e mantendo a minha essência. Mais forte. A estrada que Deus preparou é boa e iluminada, vou andar por ela com sabedoria, zelando pela minha salvação e mantendo a minha essência. Mais forte. A estrada que Deus preparou é boa e iluminada, vou andar por ela com sabedoria, zelando pela minha salvação e mantendo a minha essência. Aleluia. Glória a Deus. Todavia me alegrarei. A noite mais alegria, ela vem pela manhã. Deus caminho da sua vida. Você crê no amor, eu creio no choro por uma noite.
seu lugar. Graças a Deus. Aleluia. A estrada que Deus preparou é boa, é iluminada, que você possa continuar nela, andar com sabedoria, zelando pela tua salvação e mantendo a sua essência. Amém? Glória a Deus. Você mantenha esse clamor, mantenha esse ser, né? Essa essência de alegre, independente das lutas, né? Os irmãos que, lembrando aí, quem não pegou o envelope, o kit aí, dá um sinal com a sua mão. É um envelope da consagração da vida financeira. A gente vai trazer uma oferta no último dia da campanha. Também o marca-página aí, marcador de Bíblia com todos os temas. E o amigo declarado de oração, que você precisa colocar o seu nome, um desejo e uma necessidade. Pode estar colocando dentro da salva aí até o último dia, tá bom? Aí no próximo culto, depois da campanha, na quinta-feira, nós vamos tirar esse amigo de oração, amigo declarado, tá bom? Então os irmãos vão já colocando aí na salva, quem puder, senão o último dia, até o último dia, que é segunda-feira, amém? Segunda de bênção, segunda de entusiasmo. Amanhã, o 8º dia do clamor, você convide alguém para estar com você, faça chuva, faça sol, venha clamar, venha declarar o nome do Senhor na sua vida. E o 8º dia, ele fala de resistência. Olha aí, ó. Resistência. Você precisa resistir um pouco mais, né? Jesus já resistiu muito, né? Mas nós precisamos resistir. E aí a resistência está nele, né? Então amanhã venha com fé, venha, né, e entregue mais um dia dessa campanha que estamos fazendo. O clamor é pela unção, o poder de Deus, a capacidade que Deus dá. Amém? Cestas básicas aí, depois os irmãos podem estar fazendo. Tem um Pix ali, mas quem for fazendo o Pix da igreja também, a gente transfere lá para os irmãos, tá bom? E até dia 20, é isso, né? Até dia 20, essas cestas básicas vão para a Bahia lá. No domingo a gente vai orar pelos missionários que vão para lá, né? E a gente tem 2 aqui que vão para lá. Tem 2 que estão indo, mas tem mais que tem que fazer missão também por aqui, né? O nosso maior alvo de missão é a nossa casa, os nossos vizinhos, nossos familiares, e aí por aí vai, né? Mas que os irmãos estejam aqui também no domingo, né? É mais um dia da campanha, mas vamos orar também pelos amados. Primícia, depois os irmãos passam ali na porta. A irmã Alice falou que faltou alguma coisa ali para montar cestas. Pode ver com ela ali, tá bom? E ela vai estar entregando o papelzinho, ou aquele que pegou, acho que é o arroz, né? O arroz. Possa estar ajudando ali na cesta básica, nessa parte social. Amém? Então, que os irmãos venham amanhã, 19h30, também é um culto relâmpago, a gente está em campanha, por mais que é quinta-feira, mas nós vamos respeitar o que o Espírito Santo trouxe para nós. E no último dia, aí sim, nós vamos ungir todos os irmãos. Não é uma unção mística, nada disso. Eu estou ungido, então já... Não, é igual o batismo, né? Não salva, mas você já é salvo, por isso você quer batizar. Então você está comprometido com Deus, você está recebendo uma capacidade de Deus para esse ano, para a sua vida, o poder de Deus. Então você vai receber a unção com óleo também. Amém? Se coloque em pé, nós vamos estar encerrando. Esteja orando aí pela família, como o nosso irmão Edson orou aqui, irmão Israel. Família que está enlutada aí, que perdeu sua filha, né? E a gente soube aí de tudo e tantos que estão passando por esse luto, mas que possamos ter sempre essa palavra, né? Todavia, né? Choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém? Que você leve essa palavra adiante. Estenda a sua mão bem alto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo Consolador estejam com todos e todos digam amém. Dê um abraço, seu irmão, na paz do Senhor. Está encerrado em nome